Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Covid-19, Palavra Pública desta Sexta-feira Santa. As celebrações pascais de 2020 em Portugal, à semelhança de outros países, vão decorrer sem as eucaristias comunitárias, procissões e outras manifestações de devoção popular que marcam estes dias, devido ao estado de emergência que se vive no país por causa da pandemia da Covid-19. Um inimigo invisível veio mudar o próprio rumo da história de religiões milenares. No entanto, a Igreja soube adaptar-se rapidamente a este novo tempo. As cerimónias do Tríduo Pascal estão a ser celebradas, mas sem a presença dos fiéis, que terão que as acompanhar à distância pela televisão e também nas redes sociais. Não há memória de uma Páscoa assim, mas também por isso esta Páscoa vai ficar na memória coletiva. Como viver esta Páscoa? É precisamente a pergunta que colocamos esta tarde aos açorianos. Participe, este é um programa de antena aberta para quem nos acompanha na RTP e também na Antena 1 Açores. O cônego Adriano Borges é nosso convidado esta tarde. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Sr. Cônego. É um gosto tê-lo também aqui connosco para fazermos uma reflexão sobre esta importante festa para os cristãos, que é a Páscoa, mas que este ano vai ser vivida de forma diferente, tendo em conta também estes moldes impostos pela pandemia. O próprio significado da palavra Páscoa significa passagem. E estamos também neste momento a fazermos uma passagem neste contexto que estamos a viver. Em primeiro lugar, boa tarde Vera, boa tarde a todos. Sem a passagem, nós seres humanos na sua globalidade, vivemos muitos momentos e até ritos de passagem. Passamos da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, assumimos novas fases na nossa vida e isso faz parte quase intrínseca daquilo que é a nossa vivência pessoal, comunitária ou familiar e também social. Temos muitos ritos de passagem. O povo judeu, e isto agora é o tema que nós estamos a tratar, o povo judeu também celebrou, em primeiro lugar, esta passagem que foi a saída do Egito para a Terra Prometida, o encontro da terra onde correria leite e mel, a terra prometida por Deus, depois do momento de escravidão do Egito. E, portanto, os judeus continuaram e continuam ainda hoje a celebrar a sua Páscoa, que é esta passagem do Mar Vermelho, passagem pelo deserto e depois de chegarem à Terra Prometida. Para nós cristãos, adquiriu um novo sentido. Esta passagem deixou de ser de passar o Mar Vermelho a pé enxuto, mas esta passagem da vida terrena para uma vida celeste. Esta passagem da terra para o céu. E esta passagem que nos foi aberta, que nos deixou aberta pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que celebramos mais uma vez neste ano de 2020, a Páscoa do Senhor. E esta passagem que significa também um sacrifício para essa nova era, que não sabemos ainda bem como é que se define e o que é que acontecerá após a pandemia Covid-19, temos que efetivamente oferecer algo que era tradicionalmente nosso, o nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia, o estilo de vida que tínhamos para garantir um melhor futuro para a humanidade? É também esta a passagem que estamos a fazer? Pois, é interessante para nós cristãos que não há Páscoa sem cruz, não é? Para os judeus não, mas para nós não há Páscoa sem cruz. Neste momento que nós estamos a viver, este momento em particular, que é um momento histórico para as nossas gerações, para as gerações que estão vivas neste momento, mas como dizia, não há Páscoa sem cruz. Isto significa que nada se consegue sem sacrifício, sem doação e eventualmente, neste caso, neste tempo em que nós estamos a viver, também com algumas mortes, com alguém que vai ser crucificado. Mas hoje, e gostaria que esta mensagem fosse também importante e que tocasse a nossa realidade como seres humanos, de pensarmos que hoje a coroa de espinhos, hoje muitos vão ser coroados com a coroa de espinhos, e eu penso sobretudo nos profissionais de saúde, naqueles que estão na linha da frente, naqueles que dia a dia dão o seu melhor, com grande profissionalismo para que não nos falte o essencial. Estes, eventualmente, alguns deles serão coroados com uma coroa de espinhos, que será a serem infectados. Hoje, Sexta-feira Santa, celebrarmos a morte de Jesus ou recordarmos a morte de Jesus é recordar a morte de muitos
que deram a sua vida por esta causa para salvar a humanidade. Se salvaram um, com certeza que fizeram um trabalho fantástico. As celebrações precisamente desta Sexta-feira Santa, acho que já decorreram ao início da tarde na Sé de Angra. A oração dos fiéis foi precisamente para os que estão vítimas deste surto, para os familiares, para os profissionais de saúde, para todos aqueles que estão neste momento a lutar e que são heróis à sua maneira. É também para aí que deve ser dirigida, à semelhança da mensagem do Papa Francisco, a oração dos cristãos neste período. Creio que sim. Eu creio que neste momento, claro que devemos rezar por todos os que estão sós, por os que estão em angústia de saberem resultados ou a angústia de não poderem estar em contato com os outros, aqueles que estão a passar momentos mesmo bastante difíceis, com certeza que estes também estarão integrados nas nossas orações, aqueles que estão em fase já de moribundos e porque a morte já lhes vai bater à porta, claro, com certeza que também será por eles, mas neste momento nós precisamos de heróis, de gente que esteja todos os dias na linha da frente, sem descansar, sem desfalecer, sem recuar, porque este momento é um momento de coragem. Coragem com sacrifício pessoal, eventualmente. E por isso, hoje, a cruz que eles estão a transportar, devemos ser nós a ajudar, tais como Cirineu ajudou Jesus a levar a sua cruz até o Calvário, devemos nós fazê-lo. Com certeza, cada um à sua maneira, na maior parte de nós é mesmo ficando em casa. Assim como na tradição judaica, a Páscoa significa a libertação de um povo, estaremos nós também nessa fase anterior à libertação, um período de clausura, entre aspas, de escravidão domiciliária, para melhor valorizarmos o que aí vem no futuro? Pois, eu creio que é uma oportunidade que nós temos. Para passarmos este mar vermelho, para passarmos para a terra da liberdade, a terra prometida, por enquanto temos as nossas portas fechadas. E à semelhança daquilo que aconteceu com Lázaro, que ainda há poucos dias celebramos para nós cristãos, na Eucaristia, que Jesus diz, vem cá para fora. Portanto, vai haver um dia que nós vamos ser chamados e vão-nos dizer, vem cá para fora, vem viver uma outra liberdade. Neste momento estamos ainda na expectativa, na esperança que tudo isto vai acontecer e que tudo um dia será possível. No entretanto, podemos aproveitar, como dizia, é uma oportunidade, se calhar, da gente fazer um encontro mais especial connosco mesmos, com os outros. É interessante que agora nós sentimos saudades dos amigos, sentimos saudades das pessoas que a gente não encontra todos os dias, e é natural que assim aconteça. Mas eu temo, e às vezes acontece, e acontece com todos nós, também comigo, se calhar a gente esqueceu-se de ter saudades dos que estavam dentro. Temos saudades dos que estavam fora e não chegamos a ter tempo para ter saudades dos que estavam dentro. E agora, pior ainda, porque agora já nem saudade se deve ter, porque a pessoa está ali todos os dias connosco. E para isso também é preciso respeitar algumas regras da sã convivência uns com os outros. E é importante nós sabermos isso. Digo isso, que acho que é um conselho útil para todos, deixar o espaço a cada pessoa, não é? Todos nós precisamos ter momentos a sós, momentos no contexto familiar. No contexto familiar, é importante. Claro que às vezes as crianças não nos deixam, claro que isso às vezes torna-se impossível se temos filhos mais pequenos, mas na medida do possível deixarmos algum tempo, espaço do dia, para que cada pessoa também esteja consigo mesmo, que é importante. Viver não só esta solidão, mas da gente estar connosco, porque isto, sermos super populados tudo ao dia, por gente dentro e fora, e se calhar até com outros afazeres, teletrabalho, recordo aqueles que também estão em teletrabalho, é difícil, por isso também muita coragem para esses que estão nesses momentos familiares e enclausurados. É mensagens de esperança também o que pretendemos partilhar ao longo deste programa. Sr. Cônego Adriano, também terminamos já o período quaresmal. Este tempo de quaresma, que deve ser de reflexão, de valorização, de conversão, pode ser associado a este período de quarentena, um período de isolamento em que tivemos mais oportunidades para refletir sobre a nossa vida, sobre o que está errado, sobre os nossos comportamentos, sobre quais os percursos e os caminhos que devemos fazer no futuro. Foi um tempo de quaresma verdadeiramente vivido durante a quarentena? Bem, não o viveu, atualmente não o viveu quem não o quis, ou quem não pôde, portanto, refiro-me àqueles que tiveram mesmo que trabalhar. Mas aqueles que estiveram, e a grande maioria de nós estiveram reclusos em casa,
tiveram esta oportunidade de viver esta Quaresma. E eu acredito, sobretudo para aqueles que até podem não ter uma fé tão grande, ou pelo menos que esteja um bocadinho desvanecida, eu não acredito que as pessoas não tenham feito uma introspeção, que toda a gente não tenha feito uma introspeção à sua vida. Imaginamos que todos os dias tínhamos que pôr o alarme a despertar porque tínhamos que acordar a horas, agora já não é necessário. Todos os dias olhávamos para as nossas agendas, saber os compromissos que tínhamos, e agora já não é necessário. Tudo o que eram prioridades e urgências agora já não são. Nem prioridades, nem urgências. Como sairemos nós de tudo isso? Sairemos pessoas melhores? Esperemos todos que sim, não é? Vamos dar mais importância a outras coisas. Eu, há 2 dias atrás, sensivelmente, estava a fazer a limpeza em casa, porque agora também tenho de a fazer, e vejo o trabalho que eu dou a mim mesmo. E comecei a pensar na quantidade de pessoas que diariamente fazem o mesmo ritual de limpeza, de fazer comida, de tratar dos filhos, e começamos, se calhar, a dar muito mais valor a esses tipos de atividades que nós, se calhar, antes nem sequer valorizávamos tanto. Porque, de facto, é trabalhoso, é difícil, todos os dias repetir a mesma coisa, mas fazer tudo isso com um sentido ou com um propósito. Um amigo meu dizia que, por exemplo, cozinhar é sempre um ato de amor. Eu acredito que de vez em quando seja assim mais para despachar, e que tem de ser. Por obrigação. Mas de facto há coisas que são mesmo atos de amor, e essas tarefas, essas pequenas tarefas domésticas que as nossas mães, que as pessoas que cuidam de nós ainda hoje fazem, têm um valor fantástico, e se calhar é uma oportunidade da gente descobrir também essas pequenas coisas e valorizá-las, e se calhar não dar importância a outras que a gente pensava que eram mesmo as melhores, e que não são. Também em relação ao período que vivemos, é um desafio para a humanidade, mas é um desafio para a própria Igreja, que teve que em pouco tempo se readaptar às contingências atuais, sobretudo pela celebração da maior festa do tempo litúrgico, que é a Páscoa. Uma celebração à distância pode aproximar ainda mais os fiéis, levar a Igreja para dentro de casa? Pois, há uma passagem de um dos evangelistas que retrata a última ceia, ou que fala sobre a última ceia, em que Jesus diz aos apóstolos: olha, ide à casa de fulano de tal, e diz-lhe que eu quero fazer a minha Páscoa, a minha ceia, quero fazer na sua casa, na casa dele. E esta conversa de Jesus, ou essa observação de Jesus aos seus apóstolos, hoje parece-me que tem um sentido muito maior. Jesus bate-nos à porta e diz-nos: hoje quero fazer a Páscoa na tua casa. Portanto, a ceia que nós celebramos ontem, ou o jantar que fizemos na nossa casa, foi a última ceia. Hoje, se calhar, saboreando um bocadinho mais a abstinência, ou o jejum, ou algum tipo de sacrifício, porque nós já estamos a fazê-lo já há muito tempo. Hoje, o maior jejum e a maior abstinência que se pode fazer é abster-nos de sair, abster-nos de contatar com os outros. Já fizemos essa penitência? E estamos, sim. E, eventualmente, vamos continuar a fazê-lo ainda durante algum tempo, ou bastante tempo. Por isso, a Sexta-feira Santa, ou Quaresma, vai ser muito prolongada. Não teremos o tempo pascal de ressurreição como nós cristãos e como nós seres humanos gostamos de viver. Não está definido um calendário? Não há. Portanto, tudo isso vai fazer com que a Igreja também tivesse que se adaptar. E a pergunta era esta, de algum tipo de celebração online, usando as novas tecnologias, e perguntava-me se isso vai aproximar mais as pessoas. Aproxima neste momento através desta forma digital, ou das formas digitais, que as novas tecnologias nos permitem. Mas eu creio que nada, nem no presente nem no futuro pode substituir a presença, o contato humano, sentir o outro. Portanto, isto não vai acontecer. Será apenas um passo para um fim. Já voltaremos à conversa. Vamos também dar oportunidade aos açorianos de participarem neste programa. Escutamos a primeira intervenção da Maria Fonseca, de São Miguel. Muito boa tarde, Maria Fonseca. Seja bem-vinda. Boa tarde. Que questão tem para nos colocar? Sim, porque a minha questão é essa. O Sr. Padre estava aqui a dizer coisas muito bonitas. Há dias vi um Sr. Padre, porque não foi bastante, e a minha questão é esta. O Sr. Padre que falou sobre os idosos que não tinham oportunidade de sair de casa, mas que através da internet iam ter muitas coisas para poder participar, para poder ver. E então, eu lembrava esse Sr. Padre que já falou aqui há dias, e o Sr. Bispo, e mesmo esse que falou hoje, que
pensasse um bocadinho melhor na parte dos idosos, porque quantos idosos têm internet para ver as coisas pela internet? A internet é muito boa, é muito bonita para gente nova, mas os idosos nem sequer, a maior parte que eu conheço, aqui na minha terra, que não vou dizer qual é a terra que sou, por causa das pessoas não saberem, pronto. Mas a maior parte dos idosos não tem internet. E a sugestão que eu dava era, cada padre na sua paróquia, que ele comunicasse com as pessoas da sua paróquia, com os idosos, e perguntasse a cada um se eles tinham internet para comunicar, que desse uma palavra aos idosos, porque aqui na minha paróquia estou um padre que eu saiba, nem sequer tem comunicado com as pessoas daqui da freguesia, nem com os seus idosos. Por isso, falam tanto, dizem tantas coisas, mas chegar aos idosos a alguma coisa não chega nada de jeito. E era essa a minha sugestão. Muito obrigada, Maria Fonseca. Além das redes sociais, também através da RTP Açores e da Antena Açores, as celebrações pascais irão chegar também à casa de todos os açorianos. E agora vamos até aos Estados Unidos da América para termos a oportunidade também de escutar esta tarde Paulo Almeida. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Uma saudação também para toda a diáspora, sobretudo nesta época de festa. Qual também é a sua intervenção para este programa? Olha, boa tarde. Eu não tenho uma questão concretamente para fazer, porque não estou em condições de estar muito vocacionado hoje para questões. Eu quero só agradecer à RTP Açores a oportunidade que deu a um imigrante, neste caso, através da minha pessoa, da voz ser ouvida. E quero-vos agradecer pelo extraordinário serviço público de televisão que vocês estão a proporcionar aos imigrantes e a todos os açorianos. Vocês estão a ser um exemplo de como se faz jornalismo sério e correto, como se faz televisão, e estão a prestar um serviço público notável, de uma originalidade extraordinária, de que merecem ser alvo de uma salva de palmas de todos nós. Um muito obrigado e um grande abraço, muito, muito, muito grande, também das águas frias deste oceano que nos separa, para todos nós, e que Deus nos proteja a todos. Obrigado e boa tarde. Muito obrigada, Paulo Almeida. De facto, é difícil dizer alguma coisa depois também da sua participação. Foi um enorme gosto tê-lo também, dar-lhe esta oportunidade para falar connosco esta tarde. Estamos todos juntos, apesar desta distância que nos separa. Ouvimos também agora Donzília Cabral, de São Miguel. Boa tarde, seja bem-vindo. Donzília Cabral, qual também é a sua questão para intervir no programa desta sexta-feira? Muito boa tarde, minha senhora e seu padre. É a festa da Páscoa da família. E uma pessoa está aqui sozinha em casa e eu gostava muito de ir para a festa. Eu gostava muito de ir para a festa, lá para baixo, para a cidade, para a casa da minha filha, para a casa das minhas amigas. Muito obrigada também, Donzília Cabral, pela sua participação. Sr. Conde Adriano Borges, começamos por esta intervenção da Maria Fonseca. A relação das redes sociais, percebemos que, de facto, muitos idosos podem não estar ligados a este mundo virtual, mas os meios de comunicação social têm um papel importante a desempenhar nas celebrações pascais deste ano, não só a nível regional, a nível nacional e até mesmo internacional. Temos visto as celebrações também a partir do coração da Igreja, a partir do Vaticano. É também uma oportunidade para os meios de comunicação social estarem junto dos cristãos neste período. Pois isto, de facto, é uma situação que nós também já tínhamos pensado e já conversamos entre nós. É importante que haja um canal de comunicação entre o pastor e as suas ovelhas e a sua comunidade. E esse canal nem sempre podem ser os meios tecnológicos evoluídos ou atuais que nem os idosos têm. Portanto, concordo com a senhora que interveio. É importante haver uma relação
que neste caso não pode ser de proximidade física, mas que pode ser de outro tipo de proximidade, e é importante que haja nas paróquias, e os parques também o façam, que deixem um canal aberto de comunicação possível para que as pessoas também possam contatar com ele, e isto nem sempre são as novas tecnologias. Claro que não falta, e aí a comunicação social de facto presta um serviço fantástico, e aproveito para felicitar o senhor que nos telefonou dos Estados Unidos para congratular-se com a RTP Açores, e de facto também concordo com o extraordinário serviço público que tem sido a todos os níveis, e também a nível religioso, de facto as cerimónias do Papa Francisco têm sido transmitidas, as cerimónias do Bispo, presididas pelo nosso Bispo na Diocese, na sede de Angra, também vão ser, portanto, transmitidas, e, portanto, já é também uma forma de chegar a essas pessoas que não têm facilidade de estar de onde estão os meios mais evoluídos para a comunicação atual entre as pessoas. Porque para o próprio Serviço Público de Rádio e Televisão este também é um tempo exigente, também é um tempo de sacrifício, de esforço, para todos conseguirmos partilhar esta mensagem, levá-la a todos os que estão em casa neste momento. O Paulo Almeida foi aqui a voz que representou a diáspora. Esta saudade, um discurso muito emotivo, porque a separação é imposta, tendo em conta esta pandemia, é imposta, e nem sempre é fácil ultrapassar esta distância. Pois não é sempre fácil, e sobretudo acredito que uma grande parte dos nossos imigrantes, sobretudo aqueles que tinham planeado vir de férias aos nossos Açores agora nesta época de verão que se aproxima, que para eles não só o facto de eles próprios também terem de estar reclusos nas suas próprias casas, mas não poderem vir às nossas grandes festas do Senhor Santo Cristo, as festas do Espírito Santo, as festas dos nossos padroeiros, e portanto para eles também, e não se encontrarem com os seus, né? Com as suas famílias e com as suas raízes. E claro que para eles é sempre mais difícil, e daí a RTP Açores prestar um trabalho fantástico, e os meios de comunicação proporcionarem isso, de levar um bocadinho, de aproximar um bocadinho todos os portugueses, todos os açorianos, neste caso. Vamos continuar a dar aqui a oportunidade aos açorianos de participarem neste Covid-19 Palavra Pública. Seguimos até à Ilha Terceira, ao encontro do Miguel Azevedo. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde Vera, boa tarde também ao meu caro amigo cónico Adriano Borges. Eu subscrevo também realmente o papel importante que a RTP Açores está a ter neste acompanhamento, e numa altura em que as pessoas têm tantas dúvidas, e pegando também um bocadinho no que já disseram no início do programa, estes períodos de isolamento ou de quarentena têm-nos dado de facto um tempo para pensar e refletir de uma outra forma, e mesmo se há gente que eu considero até que é demais, que não tem sequer a noção do que estamos a passar, é lícito nós dizermos que nada vai ser como antes, daqui para a frente. Isso faz adivinhar, e aqui a pergunta direta para o Padre Adriano, isso faz adivinhar algum outro tipo de apoio espiritual num tempo próximo, num futuro próximo, e não estará mesmo a haver uma seleção natural das pessoas. Eu não quero cair no lugar comum das várias perguntas que se vão sucedendo, penso que esta é um bocadinho fora da caixa, mas como também sei que o Padre Adriano tem uma forma de abordar as coisas às vezes um bocadinho fora da caixa, penso que vai perceber até onde é que eu queria ir. Cumprimentos para vocês, e que tenhamos todos muita saúde. Obrigada também, Miguel Azevedo, pela sua participação, também da Ilha Terceira. Fernando Simões, muito boa tarde. Boa tarde. Sou taxista aqui na Ilha Terceira Açores. Primeiro queria saudar todos os açorianos, saudar a senhora Vera, jornalista, e saudar o senhor reitor do santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, o senhor cônego Adriano Borges. O meu testemunho daria como viver esta Páscoa. Esta é a pergunta que aí está, em rodapé. O meu testemunho seria falar um pouco sobre aquilo que eu li sobre o senhor Dom João, o evangelista Pimentel Lavrador, quando se dirigia aos jovens seminaristas, quando foi a abertura do ano no seminário de Angra. Ele dizia... Eu vou resumir isto ao máximo. Ele resumiu a sua homilia para os jovens seminaristas em 3 palavras, que são bem atuais para os tempos da pandemia, para os tempos de hoje. Quais foram essas 3 palavras? Ele pedia, a primeira palavra, comunhão. Esta comunhão não é só pedir aos seminaristas, é a todos nós. Temos que ser mais solidários uns com os outros.
Depois ele pedia a palavra discernir, que os jovens soubessem discernir. Isso também é para nós, que nós saibamos discernir o que é melhor para a nossa vida nos dias de hoje, em pleno século XXI. E depois ele pedia uma palavra que resumia elas as três, que era superação. Os tempos são tempos de crise. Mas o que seria do açoriano sem fé? O que seria do açoriano sem a igreja? Sem os senhores sacerdotes que fazem das tripas coração deste tempo, com estas novas eras, destas internets, que é de louvar a atitude dos senhores que não baixam a guarda. Fala-se muito na linha da frente dos doutores e de todos os que estão nos hospitais. E a Igreja, que não nos deixa cair de forma alguma, com estas ricas homilias que a gente à distância nos fazem sentir tão perto, nesta comunhão fraterna, numa autêntica caminhada sinodal, num autêntico caminhar em comunidades evangelizadas, em comunhão missionária. Muito obrigada, Fernando Simões. Lamento também ter que interromper a sua reflexão, importante também neste programa, mas temos outras participações. Continuação de uma boa tarde para si. Também da Ilha Terceira, Silva Carlos, boa tarde. Qual a questão também tem para nos colocar? Já não, penso que não vamos conseguir ouvir Silva Carlos neste momento. Sr. Cônego Adriano Borges, este tempo de reflexão, como referia o Miguel Azevedo, tem que haver também aqui um apoio espiritual diferente à comunidade que também pode estar mais fragilizada emocionalmente. Este apoio espiritual pode chegar como até às nossas casas? Bem, Miguel, um grande abraço para o Miguel. Nós atualmente, as formas que existem são muito variadas. A forma como o apoio chega, essa parte espiritual chega às pessoas, mas chega de forma massiva, ou seja, chega para todos. E nós muitas vezes precisamos, e o ser humano precisa, e o cristão precisa, e aqui é que é a espiritualidade mais importante, precisa do contato um a um. É verdade, e agora aproveitando as palavras do Sr. taxista da Terceira também, que dizia das homilias que nos chegam a casa. É verdade, e que podem até tocar, e alguns têm uma habilidade de comunicação, uma capacidade de comunicação muito grande e que chega de facto e toca-nos os corações, como tem de facto o nosso Papa Francisco, que é sem dúvida sempre uma palavra especial. E esta espiritualidade é uma espiritualidade despejada em massa, para a massa, para aqueles que assim o entendem e querem. E os seres humanos precisam, e aqui talvez respondendo um bocadinho ao Miguel, os seres humanos precisam do contato individual, da atenção especial só para si. Onde se dá e onde se recebe, é sempre uma troca, e a espiritualidade é esta troca de experiências, de vivências, mas também de amizade e de fazer um caminho. E essa espiritualidade neste momento, e isso é que é o nosso grande desafio, a espiritualidade neste momento deixou de ser uma espiritualidade infantil. Uma espiritualidade infantil no sentido que a igreja ou que o padre é que ensinava como rezar, o que fazer, agora ajoelha, agora levanta, agora deita. Não. Agora nós somos desafiados todos a termos uma espiritualidade adulta, em que cada cristão tem de criar a própria, ou melhor, ter a criatividade suficiente para alimentar a sua espiritualidade. Aproveitando as ferramentas que existem, com certeza, desde literatura, e hoje então temos um acesso quase global a uma quantidade enorme de espiritualidade e de espiritualidades até. Muitos criam as próprias orações também. Sim, mas isso é que está. Agora, o grande desafio que é feito para nós é, eu como adulto cristão, como é que eu me posso alimentar a mim mesmo, aproveitando a palavra de Deus, aproveitando as reflexões que são feitas, mas eu é que devo me alimentar. E nós não podemos cair nem num paternalismo, nem também num ser zeladores de tudo o que é religião ou espiritualidade.
nós, seres humanos, teremos também a capacidade de, durante este período, que sabemos e esperemos que não dure muito, de nós criarmos uma espiritualidade adulta. É um desafio. E a criatividade é desafio em todas as áreas, também neste período. Não sei se teremos agora a oportunidade de ouvir, escutar a Aura Correia, de São Miguel, também para intervir neste programa. Muito boa tarde. Sim, boa tarde. Qual é a questão que tem para nos colocar, Aura Correia? Boa tarde. Não tenho nenhuma questão, simplesmente quero, portanto, dizer ao senhor, obrigada ao senhor cônego Adriano Borges pelas suas maravilhosas palavras, são mensagens de tranquilidade. E também parabéns à RTP, porque nos mantém sempre informados atentadamente. Eu, como, portanto, católica praticante, para mim, claro, e para muitos de nós católicos praticantes, uns com mais outros com menos fé, portanto, é uma Páscoa diferente que vai ficar na nossa memória, para contar aos netos, para contar aos filhos, enfim, é uma Páscoa diferente. Oxalá nos viramos mais agora para as coisas de Deus, deixando o egoísmo, o rancor, o ódio, a maldade. É só isso. Muito obrigada pela oportunidade. Santa Páscoa para todos. Igualmente para si, obrigada, Aura Correia. José Espínola, da Ilha Terceira, muito boa tarde. Seja também bem-vindo ao Covid-19 Palavra Pública. Boa tarde. Estou sim? Sim, estamos a ouvi-lo, José Espínola. Tá bem, qual é a sua reflexão também sobre o tema que propomos esta tarde? Queria cumprimentar o programa na presença do seu jornalista. Queria cumprimentar também o cônego Adriano Borges, amigo de longa data. Eu tenho uma maneira de viver a Páscoa. A pergunta de hoje é como viver esta Páscoa. Eu tenho uma maneira de viver a Páscoa e queria, através deste programa e depois daquilo que o Adriano disse agora mesmo, cumprimentar a ouvidoria da Praia, que diretamente da Matriz da Praia, com os seus sacerdotes todos da ouvidoria, partilhou já há 2 dias através da comunicação social. E eu vivi como estivesse a viver, não com os meus irmãos dentro do templo, mas com a mesma devoção, com a mesma fé, com a mesma alegria de ser cristão, de ser um leigo praticante e de também desejar a todos os açorianos, principalmente àqueles que estão doentes com esta pandemia, aos médicos, aos enfermeiros, aos sacerdotes e àqueles da linha da frente, uma Santa Páscoa para os senhores. Obrigado. Muito obrigada, José Espínola. De São Miguel, damos agora a oportunidade também de participar ao Valério Inácio. Boa tarde. Olá, muito boas tardes. Desde já, boas tardes ao Sr. Adriano Borges, à Sra. Apresentadora e a todos os eventos. Está-me a ouvir? Com certeza. Ok. Ora, muito bem. Respondendo aqui à pergunta do rodapé, viver esta Páscoa é muito simples. Quem está em casa tem que ficar em casa e apenas aproveitar este momento de quarentena para também prevalecer estes valores, como, por exemplo, união em família, entre outros, que nem todos têm esta oportunidade. Quem está sozinho, infelizmente, não tem esta oportunidade, mas é sempre melhor ficar numa cama de hospital. Temos apenas que respeitar as regras impostas pelo governo e é basicamente isto, uma grande força e palavra de sensibilização e apelo para todos os profissionais de saúde e também os órgãos públicos que fazem todo o esforço para que os açorianos se mantenham em casa e, sobretudo, ficar com seguros e com muita saúde. Era só mesmo isto. Saudações e muito obrigado. Muito obrigada, Valério Inácio, também pela sua participação. Sr. cônego Adriano Borges, o José Espínola referia que consegue-se viver também a fé com a mesma intensidade, mesmo à distância. Foi feito um desafio pela própria Igreja, já que vem para celebrar esta Semana Santa, já desde o Domingo Ramos, na colocação de cruzes de ramos nas portas e nas varandas, símbolos pascais, para mostrar que as famílias, mesmo em casa, estão unidas na fé. Essa também é uma mensagem que passa para a comunidade, um sinal de esperança, tal como a Páscoa significa. Sim. É um sinal de esperança, é um sinal que estamos fechados, ninguém nos vê, mas ainda estamos vivos. E é sinal de ressurreição, sobretudo, é o sinal de uma nova vida, de uma nova oportunidade. Nós devemos ver este momento, sobretudo como isso,
é uma nova oportunidade. É uma oportunidade de vermos a vida por um ângulo que se calhar não imaginávamos. Tínhamos muitas coisas garantidas e por garantido. Tínhamos saúde, tínhamos vida, tínhamos perspectivas, tínhamos sonhos, tínhamos projetos, tínhamos dinheiro, mas esquecemos que nada disso é seguro. Nada disso é eterno. E, portanto, é uma nova oportunidade que a gente vai ter. E que cada um dê uma oportunidade a si mesmo de recomeçar. Esquecer velhas quesilhas e problemas, perdoar. Deve ser um momento também, agora o nosso Presidente da República fará um indulto para fazer perdão de penas aos encarcerados. Se calhar também era uma oportunidade de nós também fazermos um indulto a nós mesmos, perdoarmos a nós, mas também perdoarmos aos outros, que se calhar perante este grande problema que nós temos, que de estarmos entre a vida e a morte, outras coisas não valerão mesmo a pena. Valorizar apenas o que é essencial. O Valério Inácio referia à questão dos valores da união, da família, mas também a oportunidade para deixarmos de ser individualistas, já que estamos a sentir na pele o que é estar sozinho, o que é estar isolado, e sermos mais solidários com os outros. Felizmente temos testemunhado que não só os cristãos, mas sobretudo estes, estão disponíveis para apoiar o próximo. É o espírito da partilha que deve prevalecer, mais do que nunca, também subjugando este outro vírus, que era o do egoísmo. Pois, o egoísmo, uma das fontes do egoísmo, ou daquilo que provoca o egoísmo, melhor dizendo, é a autossuficiência. O egoísta pensa que vive sozinho neste mundo, que tudo pode sozinho, que não precisa de ninguém. Claro que todos nós, se calhar, eventualmente temos algo de egoístas também, isso é um facto, mas aquele que vive, pratica esta autossuficiência como a base ou um dos pontos centrais do egoísmo, agora fechado em casa, começa a perceber-se que precisa de pessoas. Precisamos dos outros. Precisamos dos outros. E isto que se calhar vai fazer com que aconteça um verdadeiro milagre na humanidade, que é da gente se ver que a gente precisa todos uns dos outros, todos. Se calhar de umas pessoas mais do que outras, mas todos nós precisamos e todos nós podemos ser úteis. E por isso pode-se dar também aí um movimento de solidariedade importante entre todos. Será agora a vez também do homem de ser a fênix, de renascer das cinzas, porque a Quaresma começa precisamente por essa imposição das Seria fantástico, seria extraordinário que a gente pudesse ser mesmo, que a humanidade fosse uma fênix renascida. E agora da Ilha Terceira, vamos escutar a Lisete Figueiredo. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde. E que questão que tem para nos colocar? Estamos a ouvi-la. Não percebi, desculpa. Lisete Figueiredo, como viver esta Páscoa, no seu caso em concreto? Olha, em concreto é assim, eu já sou farta. Porque é assim, eu nunca saio de casa, a primeira coisa. A seguir, há outro propósito, é que quando é tal coisa quando o fruto é proibido, é sempre mais saboroso, não é? E como estou agora em casa, eu quero sair e não vou sair porque não quero fazer, não quero fazer as coisas piores que as outras pessoas, é certo. Tirando isso, espero bem que tudo se resolva. O nosso doutor Tiago Lopes, é Lopes, não é? Sim. É Tiago? Sim, está certo. Tem feito tudo e é uma pessoa excepcional. Ele fala de maneira que qualquer pessoa uma pessoa que seja mesmo, não quer dizer que hoje em dia há já analfabetos, é preciso que se note, mas entende muito bem aquilo que ele diz. Muito obrigada também, Lisete Figueiredo, pela sua participação. Isto não é mentira nenhuma, isto é autêntico, isto é que eu digo vezes sem conta. É uma pessoa que sabe aquilo que diz, é ponderado na sua maneira de falar e pronto. Eu não tenho mais nada que dizer a respeito de mal, nunca, jamais.
Só tem é de ser a base. Muito obrigada uma vez mais também, Elisete Figueiredo. De facto, também todos nós temos esse desejo que tudo acabe depressa, depende evidentemente do comportamento de cada um de nós. E agora de São Miguel, Pedro Sousa, muito boa tarde. Estou sim, muito boa tarde. Eu gostaria só de mencionar alguns aspectos, que é o seguinte. Ouço muito falar de Eucaristia, chegar à casa dos nossos idosos e que, pronto, nesta fase também é importante e é de favorecer estas iniciativas que toda a comunidade está a tomar. Agora eu gostaria de saber nunca se ouve falar como, por exemplo, de grandes irmandades, como a do Vaticano, como a Irmandade do Senhor Santo Cristo, que toda a população já contribuiu durante longos e longos anos, tanto imigrantes como pessoas locais, já contribuíram financeiramente para todas essas comunidades. O porquê destas comunidades não chegarem a estes nossos idosos financeiramente? Já que existem muitos que estão em necessidades e que as famílias neste momento, muitos desempregados, muitos em sistemas de layoff, o porquê de todas estas comunidades não se juntarem e pronto, dou-lhes um exemplo de as festas do Senhor Santo Cristo não se vão, em princípio, ser realizadas, para onde vão ser deslocados estes fundos. O porquê de não serem deslocados para estes nossos idosos, para pessoas mais carenciadas. E só outra questão, se me deixarem, a questão de, já que muitos dos nossos idosos não têm capacidade de ter computadores, entrar em internet e afins, o porquê de, pronto, juntar a comunidade cristã e celebrar a própria Eucaristia nos estúdios da RTP, já que tem que mobilizar muita coisa, sei que sim, mas o porquê não? Muito obrigada, Pedro Sousa, pela sua intervenção. E agora da Ilha de Santa Maria, Nélia Sousa, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, aqui de Santa Maria, Nélia Sousa. Gostava, antes de tudo, de dar uma boa tarde a todos que estão a ouvir, numa época tão difícil que neste momento estamos a passar em todo o mundo. Para o seu padre Adriano, que já o conheço há muitos anos, também um abraço e uma boa Páscoa, e continuem sempre a dar força a todos os que precisam, com muita fé, e que rezem como a Nossa Senhora nos pediu, rezar por todos. Muito obrigada, Nélia Sousa, também pela sua participação neste programa. Sr. Cônego, antes de continuarmos a ter a oportunidade de escutar outras intervenções, o Pedro Sousa referia aqui a questão da missão assistencial da própria Igreja, independentemente dela ser invisível, este apoio continua a chegar aos necessitados, a quem mais precisa. Pois, não há dúvida, creio eu, que hoje será de uma irresponsabilidade dizer ou apontar, neste caso, o dedo à Igreja Católica relativamente ao assistencialismo que a Igreja faz em todo o mundo e também na nossa região, no nosso país e na nossa região e na nossa ilha de São Miguel em concreto, mas claro que em alguns aspectos também nós não somos e gostaríamos de ser os mais perfeitos, mas não estamos propriamente de braços cruzados. Recordo 2 ou 3 atitudes que nós já tomamos, atitudes e ações já tomamos relativamente a algumas situações e que fomos de facto os primeiros na região a fazê-lo, desde dispensar as casas que temos e que têm possibilidade de receber profissionais de saúde ou outras pessoas que porventura pudessem ocupar. Eu recordo que na Terceira, por exemplo, o Palácio de Santa Catarina está a ser pensado para, na eventualidade de servir de uma enfermaria avançada, incluindo também aqui o Centro Pastoral Pio XII, a possibilidade que isto também aconteça e de alocar doentes que depois de alta hospitalar ainda não podem ir para as suas casas. Portanto, creio que mais o Serviço Pastoral Diocesano, Pastoral da Saúde Diocesano,
está a promover uma ação que visa a compra de monitores de telemetria que são essenciais para auxiliar naquilo que é a situação de cada ventilador por cada doente, portanto necessitam desses ecrãs de telemetria. Portanto, também não estamos assim propriamente para não falar, uma iniciativa que soube ontem de um centro social e paroquial aqui da nossa ilha de São Miguel, da Feijão de Cima, que está preparado, já tem os meios, só lhes falta o tecido próprio para produzir máscaras. Tem tudo já preparado, falta-lhes o tecido específico para a construção de máscaras. Claro que algumas atitudes podem não ser úteis para todos, mas vão ser, se calhar, todas juntas, úteis para todos. Por isso, talvez não seja necessário entrarmos por este tipo de discurso. Um compromisso que também apoia quem precisa, claro, também nesta época. Com certeza. Escutamos agora também de São Miguel, Paulo Borges. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade e saudar o Cónigo Adriano e também o programa e todos os telespectadores. A minha pergunta vai em dois sentidos. Primeiro é a respeito das transmissões pelas redes sociais que as paróquias, os párocos, as instituições religiosas estão a fazer e mesmo até a nível pessoal. Dá-me a entender que há uma certa urgência, uma certa plastificação e até às vezes uma certa má qualidade, quer na transmissão, quer no conteúdo destas comunicações. Gostaria de saber a opinião do Sr. Cónigo e também, esta Páscoa, evitarmos, de certa forma, dizer que vai correr tudo bem. Porque nem tudo vai correr bem. Nem tudo vai ser igual. Vai haver danos e danos grandes. Não quero ser apocalíptico, mas estamos na viragem da página de uma história e à procura de um novo paradigma. Por isso, há que ter prudência e sabedoria para sabermos, a partir daqui, que tipo de ser humano, com todas as suas dimensões, nós queremos ser a partir de hoje. E a partir desta pandemia que vai dividir a história outra vez em duas. Muito obrigado e um grande abraço. Muito obrigada também, Paulo Borges, pela sua participação. A partir também da Ilha Terceira, temos a oportunidade da Ana Ferreira de participar neste programa. Boa tarde, seja bem-vinda, Ana Ferreira. Boa tarde. Olha, obrigado pela oportunidade de participar. Portanto, a única coisa que eu também acho, no meio de uma época em que como estamos a viver, que é a Páscoa, eu acho que é um bocadinho complicado vivermos aquilo que estamos a viver. Eu compreendo perfeitamente, até porque eu tive um filho e a minha mãe que vieram de continente e cumpriram a sua quarentena. Ela veio aqui para vir passar os seus anos com a gente e não passou. Passou praticamente sozinha e teve a sorte de passar com o meu filho, porque podia ter passado mesmo sozinha. Acabou de cumprir a sua quarentena. Claro que nós fomos visitá-la e estivemos com ela. Não temos estado com aquela vontade de beijo e de abraços, porque neste momento não é possível. Acho que a Páscoa, da maneira em que nós estamos mesmo fechados nos concelhos, sem podermos participar um bocadinho, principalmente nas pessoas que estão sozinhas e nas pessoas que não podem sair de casa porque não conduzem, não têm maneira de sair, eu acho que é um bocadinho... Eu não queria usar esse termo porque não devia de ser assim. Um castigo, um bocadinho para eles. Porque, olhando à idade que a minha mãe tem, sem sair de casa, um tempo que ela vem passar com os filhos, até porque perdeu um recentemente, ainda nem fez um ano. Tem 3 filhas agora e nem se pode juntar nem com uma delas. Eu acho que isto é um bocadinho complicado. Tanto dói na gente como dói nela. Porque eu acho que a Páscoa é um bocadinho para a família, como se tem estado a dizer. É verdade que eu sei que a minha família é agora os meus 3 filhos, o meu marido, mas eu continuo a minha família sempre a minha mãe também. Muito obrigada, Ana Ferreira. De facto, é um período que exige muitos sacrifícios a cada um de nós. Compreendemos perfeitamente aquilo que também partilhou connosco. Também da Terceira, José Soares. Boa tarde, seja bem-vindo. Penso que já não temos o José Soares. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos a ouvi-lo. Boa tarde.
Está a ouvir? Perfeitamente. Se baixar o som da televisão é mais fácil para conseguir comunicar connosco. Já está. E qual é a sua questão também, ou a sua reflexão sobre esta vivência da Páscoa? A minha opção de como viver a Páscoa, eu queria primeiro agradecer e saudar a jornalista e o padre Adriano, que somos amigos já há longos anos, que estando inserido em vários movimentos da paróquia e sair como saía para aqui, para ali, para estar com estes, estar em grupos, como ele sabe perfeitamente bem, foi um bocado difícil entrar nesta situação de ficar fechado, deixar de ver os nossos amigos participarmos nas reuniões que nós tínhamos, fazer tudo o que a gente fazia, como ela há bocadinho dizia, que como fazer comida é fazer com amor, ou então fazer com obrigação, mas eu no caso fazia com amor, e deixei essas partes todas que teve que se deixar, só que virei-me mais para dentro, olhando mais para a minha família, para a minha casa, para mim próprio, para os outros que precisam de mim, e estarei sempre disponível para aquilo que seja preciso, nos momentos que seja preciso, e que eu possa ter a disponibilidade. Esta é a Páscoa que a gente deve viver, para mim, porque é uma Páscoa a sós, é uma Páscoa interiorizada, é uma Páscoa vivida com cabeça, tronco e mentes, pensando sempre no dia de amanhã, que será o dia da ressurreição, em que a gente se podemos abraçar outra vez, com saudades, e é mais uma passagem que se passou na nossa vida, que nunca mais a gente haverá esquecidos, e que Deus nos vai ajudar a ultrapassar esta parte que Ele também ultrapassou e deu a vida por nós. Muito obrigado e um abraço para o Adriano. Muito obrigada, José Soares, da Ilha de São Miguel. Fernanda Soares, boa tarde, seja também bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Era para desejar uma feliz Páscoa a todos, com muita saúde e muita calma, que em breve voltássemos à nossa igreja, e desejar a todos que tenham muita paciência, que está a ser muito difícil, principalmente para pessoas que são bastante religiosas, que está a ser bastante difícil e complicado. Mas espero que tudo isso passe e que as pessoas tenham que compreender que temos que colaborar todos e não entrar em pânico. Agradeço a todos e muito obrigada pela oportunidade e uma Santa Páscoa. Obrigada, Fernanda Soares, também pela mensagem que partilhou connosco. E agora, a partir de Lisboa, Isilda Pereira, boa tarde, seja também bem-vinda. Isilda Pereira, não sei se está ainda connosco a ouvir-nos. Sim, boa tarde. Queria felicitar pelo programa, embora eu não saiba o nome de nenhum dos dois, porque cheguei agora à casa, mas gosto muito do programa, e como mulher da igreja que sou, cristã evangélica, conheço bem a Bíblia, por isso desejo desde já uma feliz Páscoa, e queria dizer neste sentido, as pessoas estão muito preocupadas com este vírus, mas eu estou-me a lembrar daquela parte em que Jesus, no tempo de Jesus, os apóstolos, eles andavam no meio dos leprosos. Ora, a lepra antigamente como hoje, mas antigamente era realmente o vírus, hoje se formos a ver, era o vírus 19 ou 20 ou essa coisa assim. Portanto, era realmente uma epidemia que se pegava. E por isso nós, como verdadeiros cristãos convertidos a Jesus Cristo, não podemos ter medo. Claro que para mim é muito triste também não poder ir à igreja. Eu visito as pessoas. Eu penso que este tempo é muito propício, muito ótimo, com muita oportunidade para a gente fazer a caridade, ir visitar as pessoas. E como esse senhor muito anterior estava a dizer, eu mal consegui ouvir, vai haver muito mais mortes talvez por... não tanto pelo vírus em si, claro, temos de ter cuidado, mas mais de tristeza, abandono e solidão. Eu acho que essa é que é a verdadeira morte. Porque o próprio Jesus, ele disse, não temais, aquele que pode matar o corpo, mas sim temai antes, aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Por isso lembremos o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, único,
Ele andava no meio dos leprosos como os apóstolos, que no fundo é o vírus de hoje. E nada se pegou. Temos de ter confiança e esperança em Deus. É essa a palavra que nós, como cristãos, e esse senhor padre que está aí, que eu não sei o nome, liguei agora, nós temos de ter essa mensagem de esperança, de confiança, porque Jesus, confiança em Jesus, porque celebrar a Páscoa, Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal e nós temos que o celebrar, que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. E realmente nós não podemos ter medo, nós não podemos ter medo da morte, porque se tivéssemos medo da morte, eu não saía para a rua, eu não ia fazer as visitas missionárias, eu estava a ser era egoísta, estava a ser era para mim mesmo. Então, meus queridos irmãos, eu posso dizer isto, e para esse senhor padre que aí está... Muito obrigada. Muito obrigada também, Isilda Pereira. Foi também um gosto tê-lo no nosso programa. De facto, a Páscoa é uma festa de todos os cristãos, aqui também com diferentes religiões aqui a participar. Obrigada também pelo seu testemunho. Oportunidade ainda também para escutarmos o José Rodrigues, do Canadá. Seja também muito boa tarde. Bem-vindo. Boa tarde. Queria dar-me, desde nada, uma boa tarde a toda a comunidade açoriana e como cidadão agora aqui a morar no Canadá. As coisas aqui também estão muito tristes devido ao coronavírus. Está muito complicado. Estamos em quarentena, isolados. E a nossa Páscoa aqui também vai ser um pouco muito triste porque não temos assim grandes possibilidades de fazer o essencial que nós queríamos, mas que Deus está sempre connosco e que vai nos acompanhar nesse pormenor, nesta grande desgraça que está agora neste momento a acontecer para o mundo, e as pessoas estão muito assustadas e é equivocamente natural que estejam, porque muita gente da nossa comunidade também já falecerem por vários países e várias partes do mundo. Obrigada, José Rodrigues, pela sua participação. Um cumprimento também muito especial para todos os açorianos e portugueses em geral que estão connosco também no Canadá. E a última intervenção desta tarde chega-nos de São Miguel. Georgina Silva, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Sr. Jornalista Vera e o Sr. Cônego Adriano Borges. Era para a nossa Páscoa este ano, pronto. Não, infelizmente não temos as nossas igrejas abertas, mas temos Jesus, eu falo por mim, tenho Jesus crucificado com a sua velha, com o seu ramo de flores. E pronto, família, sou eu e meu marido, aqui em casa, de quarentena como todos nós estamos, e é para desejar uma santa e feliz Páscoa tanto à senhora Vera como ao cônego Adriano Borges e a todos os açorianos e a todo o mundo que essa pandemia se vai embora. Boa tarde, obrigado e parabéns pelo programa. Muito obrigada, Georgina Silva. Votos também de uma feliz e santa Páscoa para todos os que nos acompanharam. Sr. Cônego Adriano Borges, foram várias as intervenções, muitos dos nossos telespectadores e ouvintes fizeram uma reflexão sobre como é que vão viver esta Páscoa. Algumas não vamos conseguir responder a todas, mas em relação à questão do Paulo Borges, em relação às transmissões das redes sociais, a Igreja nem sempre acompanha a evolução dos tempos, neste caso as próprias tecnologias são do pleno século XXI, a Igreja é uma instituição milenar. Este foi o tempo em que a Igreja avançou mais rapidamente comparado com o tempo da humanidade, aproveitando aqui esta ferramenta da tecnologia para estar mais próximo dos cristãos, mas sobretudo também a partir daqui poderá desenhar-se um novo caminho da Igreja que no futuro, tal como o próprio Bispo Dom João de Lavrador referiu, com uma diocese tão dispersa como a açoriana, poder utilizar as tecnologias para evangelizar também.
Pois, a Igreja quando dizemos Igreja, neste caso, a nossa Diocese em particular, e aqui acho que é conveniente dizermos duas coisas. Primeiro, as novas tecnologias eram usadas, as transmissões de Eucaristias ou do terço, etc., não só por televisões, algumas até privadas, mas também utilizando as novas ferramentas da internet, como é o Facebook, o Twitter ou outros similares, para a transmissão de Eucaristias. Já se fazia, sobretudo no Brasil. E o Brasil, não só pela dispersão, mas também pela falta de clero, para tentar chegar ao maior número de pessoas possíveis. Claro que no nosso caso, em Portugal, e os Açores em particular, teve de ser uma coisa com maior rapidez. E isto o que é que provocou? E agora, respondendo um bocadinho à pergunta, provocou que se calhar alguns foram rápidos demais e que começaram logo imediatamente a transmitir Eucaristias pelo Facebook. Não tenho, pelo Facebook ou outras ferramentas, não tenho isso, não digo isso como crítica, mas se calhar generalizou-se demasiado. Deveria ou poderia ter havido uma estratégia concertada de cada ouvidoria, ou se calhar de cada ilha, haver um sacerdote que poderia ser até, portanto, serem vários, que fizesse uma transmissão da Eucaristia bem preparada, bem organizada, porque um só também é difícil depois que as coisas corram sempre dentro do melhor possível, mas se calhar exagerou-se. Poderia ter sido uma ação mais concertada nesse aspecto. De qualquer das formas, as pessoas não ficaram sem ferramentas à sua disponibilidade, quer para alimento espiritual, quer também como um tipo de participação, que não é presencial, mas que é uma participação ativa. Mas, por outro lado, e agora recordando, o que eu dizia ainda agora, não consideremos que os cristãos estão ainda na fase da infância. Queremos cristãos adultos que por si só também podem descobrir este encontro. E às vezes é preciso ter saudades de Deus para depois, quando o reencontrarmos presencialmente, saborearmos a sério. Muito obrigada, Sr. Cláudio Adriano Borges, também pela sua presença no Açores, pela sua presença neste programa e também uma feliz e santa Páscoa. Muito obrigada. Não precisamos de estar juntos para estarmos unidos, temos que abdicar todos de algo que é importante para as nossas vidas, para salvaguardarmos um bem maior, neste caso a nossa própria vida. Contrariamente ao que podemos pensar, este isolamento social acaba por nos aproximar ainda mais. A Páscoa é sinal de renovação, é sinal de esperança, é sinal de vida. Vamos por isso vivê-la todos com estes valores e com este espírito. Foi um gosto tê-lo também connosco desse lado. Em nome de toda a equipa, votos de uma feliz e santa Páscoa e também de um bom fim de semana. Boa tarde.